Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês como estruturar bolo de andar. Eu tenho recebido lá no nosso grupo de confeitaria, vou deixar o link aqui embaixo, nosso grupo de confeitaria no Facebook, já tem mais de 6 mil membros, e lá nós deixamos dicas e receitas. Então se você não faz parte do nosso grupo de confeitaria, entra lá, pede, que a gente aceita você. Então lá no grupo o pessoal tem falado muito sobre como estruturar bolos de andares, né, de 2, 3, 4 andares. Então, aproveitando a oportunidade que nós estamos fazendo um bolo de casamento, a gente vai entregar daqui a pouquinho, eu gravei esse vídeo para vocês. Eu particularmente, eu prefiro os espetinhos de churrasco, né, de bambu, madeirinha, ou o hashi. Nesse caso aqui eu vou utilizar o hashi. Eu sei que existe no mercado aqueles, parecem uns caninhos, né, de plástico. Eu já utilizei em bolos de 3, 4 andares e eu não gostei muito da resistência dele. O bolo ficava balançando. Então eu prefiro de madeira, eu trabalho com isso há anos, nunca tive problema com bolo, nunca um bolo meu caiu. Então assim, eu indico para vocês que além de ser mais barato, se você comprar um pacotinho de espetinho de churrasco, você vai fazer um monte de bolo de andar. E tem os hashi também, que é um pouquinho mais caro, mas ele é um pouquinho mais firme do que o espetinho de churrasco. Nesse bolo especificamente, porque o bolo acima de 2 andares, 3, 4, 5, é interessante que você coloque uma haste no meio da tábua para fixar esses bolos. Eu vou colocar aqui em cima para vocês no vídeo uma fotografia ou alguma diagramação só para você ter uma ideia do que eu estou falando. É uma haste que fica no meio da tábua, presa à tábua, e nós vamos encaixando os bolos. Para que serve isso? Isso não é para você poder colocar o bolo em cima, você vai ter que colocar de qualquer forma o hashi ou os palitos de churrasquinho. Vai ter que colocar. Ele é para estabilizar o bolo, para o bolo não cair para o lado quando você estiver transportando, ele facilita bastante. Essas hastes de silicone, ela já vem com parafuso, com a rosquinha para você colocar na tábua. Eu vou botar aqui a fotografia para você saber o que eu estou falando. Ela custa a partir de R$25, então não é muito barato, mas se você vai fazer um bolo de andar acima de 2 andares, é interessante que você coloque para facilitar o transporte. Falando sobre transporte, eu vou mostrar para você aqui nesse bolo, que eu vou montar esse bolo no local. Eu não transporto mais bolos acima de 2 andares no carro, porque dá rachadura, dá problema, mesmo que ele não caia, mas pode trazer algum tipo de dano, né, para esse bolo. Então o que eu faço normalmente? Como esse vou mostrar para vocês, são 4 andares, eu levo cada bolo separado, já decorado do jeito que eu quero. As flores, dependendo do tipo de enfeite, eu coloco no local. Mas eu, antes de levar esse bolo, né, ele já vai todo palitado. Eu vou palitar só esse aqui para você ter ideia de como faz. Vou palitar os outros 3 e vocês vão acompanhar no final do vídeo a nossa montagem lá no local. Bom, gente, nós estamos com o nosso bolo aqui, nós vamos palitar ele. Vai ser um bolo de 4 andares. Eu vou usar o hashi, tá? Eu vou mostrar como que é fácil. Primeiro, o bolo, você tem que tentar deixar ele bem nivelado possível. Só que a gente sabe que às vezes tem um lado que fica um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais alto. Você vai colocar o palito no lado mais alto, ele que vai ser a referência. Por quê? Se você botar o palito no lado mais baixo e cortar, você vai cortar todos os outros palitos na mesma medida. Então na hora que você jogar o bolo por cima dele, na parte que ficou alta, que vai ficar um pouquinho acima do palito, você vai amassar esse bolo. E a ideia não é que o bolo fique totalmente com peso sobre o outro bolo. O bolo tem que ficar com peso, né, que vai vir aqui por cima, sobre os palitos. Claro, lembrando que cada bolo tem que ter sua própria tábua. Eu aconselho você não usar tábua usar como base isopor, porque isso aqui vai furar, vai perder a sustentação. Não usar um prato de papel mole, ou que não seja muito resistente. Se for usar um bolo de andar, eu prefiro utilizar os discos de madeira. Madeira bem fininha, que eu acho que é Eucatex que a gente fala, né? Aquelas tábuas, você lembra, Cássio? MDF, um MDF bem fininho, que aí você garante que ele vai estar bem sustentado e não vai ser furado pela madeira. Se você botar de papel, corre o risco pela umidade do bolo de você furar. E se furar esse bolo, esse prato de papel, o que acontece? Você perde a sustentação do bolo, vai ficar bolo sobre bolo, aí você vai ter um bolo rachado, um bolo caindo. Então vamos lá. Aqui para mim, praticamente, vai estar tudo na mesma, tá bem linear. Então eu vou escolher um ponto. Lembrando que você tem essa margem aqui, porque o bolo é menor. Então você tem que lembrar que o palito tem que ficar um pouquinho para dentro. Então eu vou colocar o primeiro. Vou colocar aqui para ser o primeiro.
Encostei na tábua. Vou marcar, deixa eu pegar meu óculos. Marquei. Marquei o primeiro palito. Agora todos os meus palitos vão ter a mesma altura. Você coloca esse, e tem que ser o mesmo palito, tá? O primeiro palito que você utilizou vai ser a medida de todos. Marcar esse, depois eu corto. Então deixa eu tirar mais aqui. Bom, pessoal, já cortei os palitos que eu preciso no mesmo tamanho daquele primeiro que a gente mediu aqui, né? E como eu falei antes para vocês, eu peguei o lado que eu considerei um pouquinho mais alto do bolo, porque o bolo às vezes não fica tão certinho. Então cortei e ele foi referência para eu cortar os outros palitos, os outros hashis. Então o que a gente vai fazer agora? Vou distribuir, lembrando, deixando um espaço, porque senão ele vai ficar aparecendo, não pode aparecer, e ele tem que estar debaixo da tábua do bolo que vem por cima. Então eu vou tentar distribuir de forma bem harmônica, porque o peso tem que ser distribuído igual, não pode ficar o peso num lugar e um no outro. Você pode ver que ficou uma diferençazinha de altura, quer dizer, esse lado aqui está mais baixo do que esse. Esse bolo aqui, ele tem 30 centímetros de diâmetro. Eu agora vou distribuindo. Os buffets, né, de que cortam o bolo já estão acostumados com esses palitos de sustentação, mas é sempre bom avisar. Um erro muito comum que as pessoas cometem é de cada palito medir e cortar. O que vai acontecer? Você vai reproduzir o desnível do bolo nos palitos. Na hora que você terminar de fazer esse bolo de andar, ele vai estar todo torto. Por isso, os palitos têm que ter o mesmo tamanho. E para juntar, gente, um bolo no outro, eu uso glacê real, tá? Quando eu chegar lá e for botar outro bolo em cima, eu vou colocar glacê real aqui por dentro para colar colar o outro bolo que eu já colocar por cima, né? Então já está palitado o meu bolo. É normal ficar com esses pontinhos de fora, porque são lugares que estão desnivelados. Você vai botar o glacê, não pode botar muito glacê real, você vai botar o glacê real só o suficiente para ele tocar na tábua de cima e o outro bolo que vier vai ficar por cima desse. Então, gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como montar. Eu monto no local, por isso como eu vou montar esse bolo no local, na mesa em que o bolo vai ficar, então eu não vou colocar a haste central que ajuda no transporte, tá? Eu vou mostrar para vocês, já mostrei anteriormente como é essa haste central, mas se você for transportar de carro ou vai ficar de um lado para o outro com esse bolo acima dos andares, coloca a haste central.